Seja bem-vindo ao Direito é Assunto, pela TV Passo Fundo, canal 20 da NET. O nosso Código Penal, ele possui pouco mais de 70 anos. Contudo, ele vem sofrendo alterações. Novas leis são criadas que incluem alterações dentro do Código Penal. Como uma lei que entrou em vigor agora a partir de 2009 e trouxe profundas mudanças com relação aos crimes de cunho sexual. É uma lei que trouxe uma nova visão. Antigamente o Código Penal tratava esse tipo de crime como crimes contra os costumes, passou a ser denominado como crimes contra a dignidade e a liberdade sexual. Para nos trazer um maior esclarecimento sobre as modificações do Código Penal referentes aos crimes de cunho sexual, estou recebendo hoje no programa Dr. Orlando Facchini Neto, juiz da 2ª Vara Criminal de Passo Fundo, doutorando em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal, mestre em Direito Público pela Unicinos, do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Constitucional pela UBRA, professor da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul e também professor de Direito da Universidade de Passo Fundo, da UPF. Doutor Orlando, muito obrigado pela gentileza em aceitar o meu convite, doutor. Eu que agradeço, Giovanni, a oportunidade de participar desse programa, essa primeira vez. Acho importante ressaltar desde logo como é relevante que assuntos jurídicos sejam trazidos para toda a população, que as pessoas possam debater. O direito tem a ver, a rigor, com a vida de todas as pessoas e, portanto, é efetivamente importante que um programa local aqui em Passo Fundo tenha essa perspectiva, de modo que eu agradeço a oportunidade de participar hoje contigo aqui. Muito obrigado, doutor. Espero que seja a primeira vez de muitas outras. Estará sempre convidado, doutor. Eu costumo dizer sempre que o direito está sempre presente nas nossas vidas. Não é uma discussão aqui apenas para a comunidade jurídica, para a população em geral, politiza as pessoas, né, doutor Orlando? É um assunto um tanto quanto delicado, mas vamos tratar sobre ele, né, doutor? A questão das modificações que essa lei de 2009, melhor dizendo, trouxe com relação aos crimes de cunho sexual, doutor. A modificação, as penas, o senhor pode nos discorrer um pouco sobre isso? Num plano bastante geral, o que se tinha desde que o Código Penal foi editado, há muitos anos atrás, como você bem apontou, é que existiam dois crimes fundamentalmente de caráter sexual, que eram os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor. Certo. Crime de estupro, que o artigo 213 do Código Penal estabelecia como sendo a violação sexual da mulher praticada por um homem. A rigor, esse crime se revelava quando havia o chamado coito normal ou coito vagínico. O segundo crime era o crime de atentado violento ao pudor, que poderia ser praticado por qualquer pessoa e que revelava violações sexuais de outra ordem, quer dizer, algum outro tipo de abuso sexual, a prática forçada de felação, ou seja, sexo oral, a prática forçada de sexo anal. Nesses casos, o que a gente tinha até o ano de 2009 era um consenso, ainda que de certa maneira com algumas vozes minoritárias, mas era um consenso de que quando havia duplicidade de violações sexuais, ou seja, quando um indivíduo praticava mais de um desses atos, sexo vaginal e sexo oral ou sexo anal, ele respondia por 2 delitos. Certo. E, portanto, recebia uma sanção que era de 12 anos. A pena do estupro era de 6 a 10 anos de reclusão e a pena do atentado violento ao pudor era também de 6 a 10 anos de reclusão. A partir de 2009, houve uma unificação em um só tipo penal, ou seja, em um só artigo, certo, dessas duas condutas. De maneira que hoje o crime de estupro consiste na violação sexual forçada de qualquer pessoa por outro. Ou seja, é um crime que pode ser praticado tanto por homens e mulheres e que também encontra como vítimas homens e mulheres. Isso revelou um problema sério em termos de interpretação, porque uma boa parte da doutrina e alguns juízes passaram a entender que, ora, se havia antes 2 delitos, cada um deles com uma pena variável entre 6 e 10 anos de reclusão, e agora temos um delito só, certo, aqueles indivíduos condenados anteriormente por 2 crimes haveriam de ser beneficiados. Consequentemente, não foram poucos os casos de estupradores que, condenados a 12 anos, sim, com base na lei antiga, receberam a oportunidade de voltarem às ruas. Eu escrevi um artigo a esse respeito, inclusive foi a propósito desse artigo que nós acabamos conversando e combinando essa minha vinda aqui,
e com uma interpretação diferente dessa. Sim. Porque efetivamente o Poder Legislativo brasileiro, quando criou essa nova legislação, jamais teve como objetivo reduzir a pena daqueles indivíduos que praticaram crimes sexuais. Muito ao contrário. Claro. Os objetivos foram dois, basicamente dois. O primeiro, e que você na introdução já aludiu, era o de que os crimes anteriormente qualificados como crimes contra os costumes passassem a receber a designação de crimes contra a liberdade sexual ou contra a dignidade sexual. Crime contra o costume é uma expressão antiquada, ele diria. É na época que o Código Penal estabelecia a pena para os crimes de sedução, adultério, e se dizia que bons costumes, a pessoa de bons costumes era aquela que tivesse a sua vida sexual, a sua vida afetiva pautada aí por certas regras estabelecidas, sabe-se lá por quem. Era, de alguma maneira, algo que pertence ao passado e que efetivamente mudou. É mais adequado chamarmos de crimes contra a dignidade sexual das pessoas. E mais ainda, o objetivo também era evitar, e aí era uma tentativa de estabelecer uma igualdade de gênero entre homens e mulheres, evitar que tivéssemos um crime com relação ao qual apenas homens pudessem ser autores ou mulheres vítimas, e esse era o caso do crime de estupro. Tudo isso veio, inclusive, isso é mais notável e mostra, de certa maneira, uma despreocupação nossa, enquanto intérpretes do direito, com relação a certos debates parlamentares. Tudo isso veio a propósito de uma chamada CPI uma CPI contra a exploração sexual. Porque é imenso, e desgraçadamente imenso, o número de jovens, de crianças, sobretudo, que são exploradas sexualmente. Isso a gente verifica, inclusive, na nossa prática da magistratura. É uma situação terrível que há que no infelizmente Brasil. Acontece e tem que ser combatido, né? Infelizmente, com penas graves, penas fortes, né? Exatamente. Por alguma razão, o direito penal acabou recebendo da comunidade jurídica brasileira uma espécie de vilania, como se ele fosse o responsável por certas situações. Isso é falso, sobretudo quando a gente está tratando de crimes contra a liberdade sexual. O nível de agressão que revela, seja contra a mulher ou seja contra a criança, homens adultos não são vítimas de crimes sexuais. A bem da verdade, essa igualdade de gênero na condição de vítima ela se aplica na idade infantil. Homens adultos, por razões evidentíssimas, não são vítimas de crimes sexuais. Mas as mulheres e as crianças, seja de que sexo forem nesse caso, quando são vítimas, padecem de consequências imensas. Gravíssimas. Quer dizer, o estupro, seja na modalidade em que for, ele revela uma espécie de... é quase como uma violação que transcende a violação do próprio corpo. É algo que produz consequência para a vida afetiva das pessoas. Infelizmente, aquelas crianças que sofreram abusos sexuais acabam por reproduzir isso. O mesmo ato, né? Exatamente. Doutor Orlando, nós vamos continuar a conversa que está muito boa. No próximo bloco faremos um breve intervalo comercial e logo retornamos. Pessoas não são lineares. Elas transitam por estilos, brincam com tendências, adaptam-se a momentos. Através da moda, proclamam seus estados de espírito e revelam as inúmeras microidentidades que, reunidas e balanceadas, formam quem realmente são. Este senso de multiplicidade é o fio que conduz a uma coleção de sapatos, bolsas e acessórios tão ampla e diversa quanto a do outono e inverno 2013, Paula Calçados. Voltamos com o Direito ao Assunto. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Hoje, tratando com o Dr. Orlando Facchini Neto sobre as modificações do Código Penal com relação aos crimes de cunho sexual, crimes graves, Dr. Orlando.
se teve a impressão que essa nova lei traria uma redução da pena. É uma interpretação, não é isso que tem ocorrido, não é, doutor? Na verdade, em certa medida, isso aconteceu com um bom número de casos. Certo. Muitas pessoas condenadas por crime sexual obtiveram benefício por conta dessa interpretação de que essa nova lei era uma nova lei mais benéfica. Isso em direito penal a gente chama de novatio legis in melius, quer dizer, as consequências mais favoráveis da lei se aplicam mesmo aos fatos praticados antes da sua vigência, da sua edição. Me parece que esse é um entendimento equivocado, e é equivocado efetivamente por uma razão que, infelizmente, no mais das vezes, aqueles que atuam com o direito penal deixam de apreciar, que é uma razão de ordem constitucional. E aí é o cerne do meu argumento, que vai na seguinte perspectiva. Primeiro, quando se trata de menores, de crianças e jovens, a própria Constituição Federal estabelece expressamente no artigo 227, parágrafo 4º, que a exploração, a violação ou abuso sexual de crianças e adolescentes deve ser punida severamente. Essa expressão é utilizada pela Constituição de modo textual. E, além disso, é necessário a gente compreender que o direito penal é um dos mecanismos de proteção de que o Estado se vale na tutela dos direitos fundamentais dos indivíduos. Claro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se há um direito que nós podemos qualificar como fundamental, ou seja, como irrenunciável e importante para a vida das pessoas, é o direito à liberdade sexual. Claro. As pessoas devem poder escolher com quem vão se relacionar afetiva e sexualmente. Quando isso é suprimido pela conduta violenta de determinada pessoa, tem-se uma grave violação a um interesse que a Constituição brasileira se obrigou a proteger. De maneira que, e há autores que tratam disso, sobretudo no direito comparado, um que outro também no Brasil, quando o poder legislativo confere a esses interesses relevantíssimos uma proteção branda demais, uma proteção pequena demais, a gente chama isso de proteção insuficiente. É a proteção insuficiente de dado direito fundamental. E nessas circunstâncias, o Poder Judiciário deve atuar para reparar eventual equívoco do legislador. É um sistema de controle de constitucionalidade, claro, que na verdade a gente tem no Brasil. É que, lamentavelmente, como eu verifico, em geral esse controle de constitucionalidade é realizado a partir de uma visão, de certo modo, míope, no sentido de que somente se enxerga, ou se verifica, ou se apontam as inconstitucionalidades quando elas são violadoras dos interesses daquelas pessoas que delinquem. Certo. Quando acontece o inverso, nós temos um certo receio, porque aparentemente, ou pelo menos para a comunidade jurídica, e nesse aspecto nós temos um problema sério no âmbito do direito penal. O que a academia pensa em termos de direito penal é muito descompassado do que a população pensa. Certo. E a gente precisa refletir sobre isso, mas enfim... E até trazer à tona, né? Como agora estamos fazendo. Claro, esse tipo de discussão é mais do que saudável. Os juristas não são pessoas tão iluminadas que possam defender pontos de vista absolutamente desgarrados daquele da comunidade em que eles estão inseridos. Claro. Quando isso acontece, quando uma teoria não serve para a prática, a teoria está com problemas. Claro. Essa é a grande questão a ser verificada. E, sobretudo no direito alemão, se desenvolveu essa tese da chamada Untermaßverbot, que é a chamada proibição de proteção deficiente aos direitos fundamentais, cujos mecanismos de proteção encontram no direito penal a sua proteção mais radical. Em suma, eu lhe diria, há interesses que o nosso sistema deve proteger e deve proteger penalmente. É um exemplo quase que, digamos assim, ad terrorem, seria supormos que o Poder Legislativo brasileiro resolvesse estabelecer para o estupro uma pena inferior à do crime de furto. Certo. Se eu subtrair a sua caneta, eu teria uma pena superior à de que se estuprasse uma mulher. Isso seria francamente violador da Constituição Federal, porque o patrimônio, sobretudo esse patrimônio de ínfima importância, ele não ostenta a mesma importância constitucional que a liberdade sexual. Isso serve para dizer, o Poder Legislativo não atua livre. Claro, ele tem que se ater à realidade da sociedade. E à Constituição, fundamentalmente. E a Constituição que rege a todos nós no país. A todos nós. Até porque são penas graves, penas altas, para que as pessoas não deveriam praticar esses crimes, mas tomem conhecimento que, se for praticado, vai sofrer uma sanção
a altura, né, doutor? Sim, uma das grandes discussões que se tem no âmbito do direito penal é para que serve a pena. Claro. E é quase um consenso que a punição ou o estabelecimento abstrato de sanções serve, em certa medida, para dissuadir alguns comportamentos. Eu sou bem franco contigo para lhe dizer que eu acho que em termos de crimes sexuais, isso não acontece necessariamente. A gente precisa distinguir os crimes a partir de cada uma das suas realidades. O criminoso sexual, ele em geral é alguém que propende à prática delituosa por razões quase que eu diria que são da sua própria personalidade. São alguns transtornos, em alguns casos. Sim. Transtornos que, entretanto, não minimizam. Isso precisa ficar claro. Não minimizam a consequência do que fizeram. Pelo contrário, devem ser punidos e ser segregados. A gente tem uma tendência muito natural de, quando um crime bárbaro é praticado, de atribuirmos isso a alguma espécie de loucura. Esse sujeito fez isso porque é louco, ele fez isso porque é desequilibrado. Infelizmente, isso não é uma realidade. A gente somente o faz porque, quando a gente se depara com o mal realizado de forma tão brutalizada, muitas vezes a gente chama o outro de louco, porque assim fazendo a gente retira o próprio reconhecimento da nossa potencialidade. A ideia de que todos poderiam praticar. Exatamente. E aí a gente cria essa ideia, aquele é o outro, aquele é o louco. E, lamentavelmente, o ser humano é capaz de, com consciência, praticar atos brutais. Ninguém gosta disso, ninguém condena ninguém a uma pena de prisão de 6 ou de 12 anos com um sorriso na boca, muito ao contrário. Justamente. Mas o magistrado e o teórico do direito, enfim, ele nunca pode desconsiderar que ele julga o réu, ele julga o fato praticado pelo réu, mas há uma vítima desse delito. Há uma família. A pena criminal, sintetizando essa parte, a pena criminal tem também um efeito importantíssimo, que é o seguinte: quando o Estado chama para si a resolução desses conflitos, ou seja, diz a você não pode resolver essa questão, você não pode se vingar do que aconteceu, porque eu, o Estado, haverei de lhe dar resposta. Se essa resposta for uma resposta branda demais, poética demais, você não vai se satisfazer com ela e provavelmente vai querer resolver a situação por si só. Por conta própria, e aí... E que ninguém esteja a supor que se defende aqui penas absurdas. Ninguém está dizendo que o estuprador deve ficar 50 anos preso. Não é disso que se trata. A questão é que não é possível que alguém cometa um crime sexual ou que mate alguém. Um homicídio simples hoje no Brasil tem uma pena de 6 anos, 6 a 20 anos. Se o sujeito for condenado a 6 anos de reclusão, em 1 ano ele está na rua. É isso que o legislador atribui à vida humana em termos de proteção. Me parece muito pouco, precisa ser mudado. Vamos voltar a falar sobre isso no próximo bloco, doutor. Faremos um breve intervalo e logo voltamos. Até logo mais. Mades Rodbell, com certificação ISO 9001, sendo a primeira empresa na fabricação de relógios de ponto no Brasil, apresenta toda a linha de controles de ponto conforme a portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho, bem como toda a linha de controles de acesso para a segurança de sua empresa. Soluções Mades Rodbell, você encontra na Infoera Controles de Acesso, fone 3311-6563 ou pelo site www.infoera.com.br. Voltamos com o Jeito é Assunto, tratando com o Dr. Orlando Facchini Neto, juiz criminal, sobre os crimes sexuais no Código Penal e as modificações. Dr. Orlando, sabemos que todo crime, todo ato violento que resulta em crime sexual vai ser punido com reclusão, penas de prisão e tudo mais. E a idade, doutor, algo que é muito complicado, a idade em que a pessoa pode consentir o ato e que
em tese, não vai ser tido como crime ou que não é tida como crime? A partir de quantos anos nós poderíamos explicar para o espectador? A legislação antiga, e nesse aspecto ela foi mantida por essa lei do ano de 2009, ela aponta a idade de 14 anos. Certo. Vale dizer, até 14 anos tem-se o indivíduo, menino ou menina, como incapaz de consentir para a prática do ato sexual. De modo que, ainda que realizada com o consentimento, entende-se que, no geral, esse consentimento é inválido e, portanto, o indivíduo responde por estupro. A idade seria essa. Essa lei de 2009 ela trouxe um dado a mais e que é problemático, porque essa questão da presunção de violência quando a relação sexual é tida com menores de 14 anos, ela sempre ensejou debates. Certo. Debates no sentido de indagarem-se. Olha, e se essa pessoa já tiver, apesar da idade inferior a 14 anos, um certo desenvolvimento psíquico, uma certa constância de práticas sexuais que acabem por tornar injusta a punição daquele outro que com ela mantivesse relação sexual. Sempre foi um problema debatido e o entendimento que predominava era de que se tratava de uma presunção relativa. Portanto, presumia-se a incapacidade de consentir, mas o indivíduo poderia demonstrar que aquela pessoa que assentiu, que concordou com a prática, já tinha alguma experiência, digamos assim, e consequentemente buscaria absolvição. Tem-se dito que com essa nova lei essa presunção tornou-se absoluta. Certo. Até porque a dicção da norma legal que estabelece o crime atualmente, a partir de 2009, quase que alude à situação de manter relação sexual com pessoa menor de 14 anos. Crime. E se estabelece a pena. Ponto final. Eu não gosto muito disso porque efetivamente cria situações teratológicas. Eu sempre procuro, e aí brevemente um argumento da própria teoria do direito, eu sempre procuro verificar qual é o princípio, qual é a ideia que está por detrás da regra ou da textualidade da regra legal. Certo. E me parece que o sentido dessa norma é: as pessoas não podem se aproveitar das outras e assim obterem benefícios de ordem sexual. Isso significa o quê? Imaginemos a seguinte hipótese, e eu já julguei casos assim mesmo depois da nova lei e creio que a solução foi adequada. Um jovem de 18 ou 19 anos que tenha uma namorada de 13 e com ela mantenha relação sexual. Certo. Às vezes acontece de, por uma desgraça da relação, o casal romper e a moça denunciar o rapaz. Ou a família descobre, porquanto tratava-se de um namoro às escondidas, e vão à delegacia de polícia e o rapaz se vê na contingência de responder por um crime cuja consequência é grave. Gravíssima, né? Cuja consequência é grave. Me parece que nesses casos não se cogita em linhas gerais de crime. Certo. Porque se a diferença etária não é tão grande a revelar que houve uma espécie de abuso da experiência de um em desfavor da inocência presumida do outro, não há razão para condenação. Já estimo que a situação seja completamente diferente quando se tratar de uma pessoa com os seus 40 ou 50 anos que namore com uma menina de 12. Sim. E aí dir-se-á, mas efetivamente essas pessoas puderam se gostar. É necessário conceber que justamente, eu tive um processo de crime sexual, mas a vítima era doente mental. E o sujeito, quando foi se defender, ele disse: olha, eu mantive relação sexual com ela porque ela se ofereceu para mim. E eu, na sentença, escrevi: algumas pessoas com problemas mentais efetivamente se oferecem, justamente porque elas têm problemas mentais. Nem sabe cabe aos outros, ou seja, cabe aos demais recusarem essa oferta. A gente não a gente não vive do ponto de vista de uma certa animalidade em que sempre que haja uma oferta o indivíduo deva ceder. Quer dizer, o legislador aí estabelece que é essa pessoa que deve refrear os seus impulsos para não manter relação sexual com aquela mais fraca psicologicamente. Então, eu entendo que se deve interpretar aí com essa parcimônia essa regra legal que estabelece a presunção abaixo dos 14 anos, para que também não se puna o afeto. Os jovens podem se gostar e com 18, 19 anos ou 20 anos namora uma menina de 13. Enfim, me parece que aí o direito penal não deve atuar. Aí o problema criminal é diverso.
adverte. Isso é muito dessemelhante da situação do indivíduo que aborda uma mulher com uma arma e a ameaça da prática de um crime. Claro, tem que se analisar conforme o caso, Exatamente, o bom senso, a situação, né, doutor? Não é uma coisa pragmática, né? Não é uma equação matemática, né? Sem dúvida. Não tem como. Temos também a figura do assédio sexual, doutor. Muito comum, infelizmente, acontece em algumas empresas, né, do superior hierárquico assediar sexualmente, e aí já transcendemos um pouco até para o direito do trabalho, a empresa será condenada por danos morais e tal, mas aquele que praticou o assédio pode sofrer uma pena criminal, né? Sim, em termos de justiça criminal, por razões variadas, esse tipo de crime tem aparecido muito pouco. Certo. É o tipo de crime com relação ao qual a gente tem um número grande da chamada cifra negra. O que é a cifra negra? A cifra negra é a diferença do número de crimes praticado para aqueles crimes que chegam no sistema criminal. Sim, que acabam. E isso, por razões evidentes, o subalterno ou subalterna acaba não denunciando o fato, certo, não só pelas consequências que poderão advir na sua relação de emprego atual, como também pelo lamentável risco de que eventualmente alguém que faça uma denúncia dessa acabe encontrando uma dificuldade de se reempregar. Certo. Quer dizer, talvez aí seja importante mesmo que essas indenizações por dano moral sejam altas, porque elas devem compensar também o risco futuro dessa pessoa não conseguir novo emprego. Certo. Porque o novo potencial chefe sempre vai ficar com receio, claro, de eventualmente ser alvo de alguma denúncia desse tipo. Então é muito problemática essa situação no âmbito do direito penal. E no final das contas, o que a gente acaba tendo é que esse é um crime muito difícil de provar. Justo. Né? Você fica com a palavra de um contra a palavra de outro e isso torna... Às vezes acaba se conseguindo até por e-mails ou muito raramente por prova testemunhal lá na vara do trabalho, mas realmente é um crime difícil de comprovar. Mas tem punição, né, doutor? Apenas porque as pessoas saibam, né? Claro. Doutor Orlando, eu vou lhe agradecer. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Vai ficar o convite para uma nova ocasião, que se o senhor puder vir aqui, será um prazer, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e ressalto a importância de que os assuntos do direito não fiquem concentrados tão somente naqueles que a gente chama de operadores do direito. O debate público é sempre saudável e a discordância e a crítica é mais saudável ainda. Sempre que a gente... postula uma opinião ou divulga alguma coisa, a gente tem que estar aberto a ouvir as discordâncias, de maneira que eu agradeço a oportunidade e espero efetivamente voltar um dia. Voltará, com certeza. É uma grande honra, doutor. Muito obrigado. Lembrando que você pode ver todos os nossos programas pela internet, pelo tvpassofundo.com.br. Muito obrigado. Até o próximo programa.